neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Lutar com Deus. Irmã Meire, cantando juntamente com o conjunto em momentos no Tabernáculo da Fé. Deus quer lutar contigo para te abençoar, como fez a Jacó no vale de Jaboque. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Para encontrar Esaú, Jacó lutou e orou pelo poder da fé, seu irmão conquistou. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Se queres ter vitórias, venha lutar então. É ficar sempre firme com Deus em oração. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção. Entra na luta hoje com Deus em oração e não separe dele sem a divina unção.
Moisés teve paciência com Deus. Deus disse para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto suas aflições e vou libertá-los, vou te enviar. Tanto o povo quanto o mensageiro tiveram que ter paciência. A aflição é, sem dúvida, uma das orações mais poderosas que existe. A aflição, como filhos de Deus, a aflição sob paciência divina, a aflição com fé, com virtude, com temperança, com sabedoria, com ciência de Deus, resulta em paciência. E isso se transforma em oração. Deus realmente estava atento não somente ao clamor, mas também às aflições do seu povo. O clamor era, sem dúvida, um resultado das aflições. E por isso se tornou uma oração muito poderosa diante de Deus. Se você está sendo afligido, afligida, sofrendo aflições por causa da palavra, por causa de sua procedência, por causa de sua predestinação, fique sabendo disto. Deus não está indiferente. O cristão ora 24 horas por dia. 24 horas por dia, mesmo dormindo, comendo, trabalhando, no lazer, em todos e quaisquer lugares. A sua vida é uma adoração. Não resta dúvida. Mas Deus, então, necessitou de Moisés. Daí, então, nós temos o fato destacado pelo profeta desta era, na mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Moisés teve paciência com Deus. Houve um contraste ali entre Deus e Moisés. Que contraste foi este? Deus lhe mostrou sua glória. Agora estava ali o contraste com o que Moisés estava encarando. O quadro mais horrendo. E, então, Moisés viu que realmente Deus e aquele povo tinham um relacionamento muito profundo. Não tem segurança maior do que você ter certeza que pertence a um povo que Deus tem relacionamento com aquele povo. Não existe segurança maior. Que você pertence àquele povo. Por procedência, naturalidade. Tem nascido naquilo. Tem nascido neste povo. Portanto, é membro deste povo. Então aí,
Moisés viu realmente que não era somente ele que era o interessado por aquele povo. Porque se fosse somente ele não faria nada por aquele povo. Não adianta você estar tão interessada, preocupada com o filho, com a filha. Não adianta. Se Deus não tem uma pessoa no seu quadro, se Deus não tem aquele ente querido pelo qual você está interessado, você faz muito bem em interessar, faz muito bem em orar, faz muito bem em tentar ajudar. Tudo bem. Mas se Deus estiver naquele relacionamento, como estava relacionado com aquele povo, então o trabalho, a disponibilidade de Moisés teria o valor que teve, teria a finalidade que teve. Porque você pode considerar isto. Se Deus não tivesse um compromisso com aquele povo, o que adiantaria Moisés tentar fazer alguma coisa? Enfrentar o poder de Faraó. Com qual poder ele faria isso? Mas Deus, provando a sua paciência, provando a paciência daquele povo, o conhecimento de sua origem, de sua descendência, então mostrou que ele estava também empenhado naquilo e que levaria a cabo o seu propósito, levaria a cabo a sua promessa a Abraão. Então, Deus mostrou a sua glória primeiro para Moisés. Veja só como ele deveria sair realmente convicto, equipado, vindicado. E Moisés, então, não pôde contrastar com Deus. Já vou. Ele já tinha visto a glória de Deus. Agora, você tem visto a glória de Deus ou não? Aí está a questão. Você já viu a glória de Deus? Nós aceitamos pela fé o que a história bíblica nos registra acerca do sacrifício de Jesus Cristo. Ali está a glória de Deus no Calvário. Como a glória de Deus estava no sacrifício de Abel, que era horrendo. A glória de Deus não estava no sacrifício de Caim, que era belo, que era bonito. Mas estava, sim, no de Abel, que era horrendo, que era sangrento. Então, o povo de Deus tem visto a glória de Deus começando do sacrifício. Porque sem esse sacrifício, sem esse quadro horrendo, jamais aquele que for um ladrão salteador teria chegado ao paraíso. Deus deu experiências, provas para Moisés. Ele disse: Moisés, o que você leva na mão? É uma vara, não? Uma vara, senhor. Num diálogo como se fossem dois amigos conversando. Sim, dois amigos, de fato.
Então o Senhor disse: lança esta vara ao solo. E a vara se tornou em serpente. Moisés naturalmente ficou perplexo. Oh, meu Deus! O que será isto? E por que isto e para que isto? Ele disse: levanta-te, Moisés. Eu quero te mostrar que se eu posso converter a vara numa serpente, também posso transformá-la numa forma original. Que eu posso libertar o seu povo, Moisés. Aleluia! Se Deus me pode dar vida natural, Ele pode também me dar vida espiritual. Se Ele pode fazer um objeto se transformar numa coisa tão asquerosa como a serpente e depois transformá-la novamente à sua forma original, o que Ele não pode fazer com este miserável pecador? Por isso, você pensa em ver a glória de Deus. Aí está a glória de Deus. A Maria Madalena, lá no Pentecostes, recebendo a mesma porção do Espírito Santo que a Maria, mãe de Jesus, recebeu. Aleluia! É que Ele pode transformar. E que Ele pode transformar os nossos corpos abatidos para serem conforme o seu corpo glorioso, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20. Se Deus pode me conceder o primeiro nascimento, Ele também pode me conceder o segundo nascimento. Amém? Se Deus pode curar este corpo por meio da cura divina, também pode levantá-lo para a sua glória nos últimos dias. Ora, se Deus gosta de curar um corpo sujeito a toda essa coisa que o nosso corpo é, Deus tem prazer nisto, de habitar num corpo humano, quanto mais num corpo celestial. Ele tem em si o poder da transformação, Ele tem em si o poder vivificador, o poder da ressurreição. Mas só um fator muito importante que deve ser colocado aí é a paciência. Para esperar isto chegar, para aguardar isto e tomar todos os fracassos, todos os tropeços para o bem. Para o bem. Todas as coisas contribuindo para o bem. Porquanto, como sinal disto, como evidência de que você está nesse relacionamento, dessa estatura do homem perfeito que é Cristo, como sinal evidente, aleluia, você tem paciência. Paciência como Moisés teve. Você deve guardar isto. Se Deus pôde fazer aquilo, Deus pode fazer isto. O desafio que São Paulo fez para com a morte
nos mostra claramente que o apóstolo, depois de conhecer de uma maneira experimentada, com experiência própria, sabia de que ele estava escrevendo uma experiência que o Espírito Santo lhe dera, que o próprio Deus o levou a alcançar em benefício da igreja, deixando essa doutrina fundamental do cristianismo, que é a ressurreição. E assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele, Paulo, desafiou a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu também ressuscitarei. Todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. Eles viveram num campo de paciência. Eles viveram no terreno da paciência. E eles não estão como aquelas almas daqueles que foram sacrificados pelos carrascos, que sacrificaram os judeus, clamando por vingança. E você está dentro deste quadro. Isso inspira a você ter paciência, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder,
com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Muitos dias passou, o sol terra, mas não encontrou. Problemas ele teve, porém não do Senhor. Deus me deu seu sinal nas asas de amor, nas asas de uma pomba branca. Deus enviou seu amor, sinal celestial, nas asas de amor. Cristo Salvador veio ao mundo a sofrer, nasceu no presépio para logo morrer, ainda que rejeitado, porém não do Senhor. Deus me deu seu sinal nas asas de amor, nas asas de uma pomba branca. Deus enviou seu amor, sinal celestial, nas asas de amor. Ainda que eu sofri de maneira sem par, clamei por alívio e chorei sem cessar. Fé não foi esquecida por Cristo Senhor. Deus me deu seu sinal nas asas de amor, nas asas de uma pomba branca. Deus enviou seu amor, sinal celestial, nas asas de amor, nas asas de
pomba branca, Deus enviou seu amor, se nos deixar nas graças de amor. Ouvintes, considerando sobre o livro de Daniel, temos visto os 3 rapazes tendo paciência por causa da fé que tinham em Deus, resistindo o decreto do rei, dando a Deus o que era de Deus, e a César o que é de César. Agora temos Daniel. Você encontra a experiência dos 3 jovens no livro de Daniel, capítulo 3, sob o reinado de Nabucodonosor. Logo, seu filho Belsazar mistura as taças que só serviam no serviço de Deus. Elas não eram de propriedade da Babilônia. Veja só, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é de propriedade da Babilônia. Mas, no entanto, ela está de posse disto, misturando com a política, com a sociedade, com o espírito social e a religião. Por isso aí está a escritura na parede. Foi decretada a morte. Nabucodonosor, pai de Belsazar, pastou, comeu capim como bois, até que seu entendimento voltou a si, e ele reconheceu a Deus, glorificou a Deus, mas seu filho caiu na estupidez de fazer o que ele fez, misturar as taças de Deus em seu banquete de orgia. Agora, aquilo resultou na sua morte e Daniel estava agora sob o reinado de Dario. Então, vejamos aí, Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Aí você vai encontrar em Daniel capítulo 6 já a sua história. Ele sendo lançado na cova dos leões. Agora eu pergunto, Dario não sabia a história de ambos? Ele não conhecia a história de Nabucodonosor e os 3 jovens? Ele não sabia que por causa do mesmo Deus de Daniel, os 3 jovens haviam sido lançados na fornalha ardente e não se queimaram? Não sabia? Como pode um rei ficar tão à margem, tão ignorante a respeito de um fato tão profundo como aquele, tão importante? Ele sabia. Você sabe, sim. Você sabe o que está acontecendo.
Ele sabia, e o rei deste mundo sabe também, que nós estamos sob o mesmo Deus da igreja primitiva. Há um povo sob o mesmo Deus. Os reis variam. Nabucodonosor, Belsazar, entre Dario, por uns tempos também. Mas o Deus continuava sendo o mesmo. De Sadraque, Misaque, Abednego e de Daniel. Era o mesmo. Pois bem, Daniel sabia, conhecia, viveu aquela experiência de seus companheiros, se orgulhou deles. Não sei porque ele também não foi lançado na cova dos leões, a coisa não sobrou para ele. Eu tenho certeza que ele também não se dobrou. Certeza absoluta. Mas agora a coisa era feroz. Era leão. Leões famintos. Veja que coisa tremenda. Leões famintos. Como eles tinham opções para o martírio, para a tortura, para o sacrifício de suas vítimas. Eles faziam festas, banquetes, a executarem traidores e transgressores em fogueira, na forca, cova de leões, criações diversas, opções diversas para matar. O mundo está assim. Quem não fuma, bebe. Quem não bebe, fuma. Isso, passado para o lado espiritual, a variedade, as opções do diabo é muito maior, muito mais variada. Aconteceu exatamente da mesma forma. É tão bom ler, observar na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nenhum daqueles heróis da fé morreu antes de Deus dizer, é agora. Agora pode. Nenhum deles. Cada um deles cumpriu o ministério, cumpriu a missão, e você deve guardar que também você cumprirá a sua missão. Porque o Deus é o mesmo. Mesmo com esse paizinho de família aí, ó, a mamãe, você cumprirá a sua missão, não tem câncer que tirará você desse campo de batalha. Não tem maligno que possa te tirar. Só o dia que Deus disser, bom, vem cá, eu agrado com a sua vinda para cá. Não importa o meio. Não importa como. Se é queimado, se é tragado por leão, se é assassinado, se é câncer, se é diabetes, seja o que for, derrame, infarto cardíaco, seja o que for. Não importa o meio, esbagaçado num carro, acidente automobilístico, seja o que for. Não interessa. Agora, Daniel teve a mesma paciência dos 3 companheiros, porquanto tinha o mesmo Deus. Nós podemos divergir em gosto, por causa de olfato e paladar, mas na fé, não.
No batismo, não. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos servos de Deus até 300 anos depois de Cristo divergiu em relação ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. A fé que Daniel tinha para exercer paciência era a mesma. A paciência era a mesma. A virtude era a mesma. A temperança era a mesma. Porquanto serviam ao mesmo Deus. Isso deveria nos animar demais. Isso deve estimular essa irmã, este irmão, cabisbaixo, querendo se entregar. Por quê? Foi exatamente igual com Daniel. Ele teve paciência. Veja aí, livro de Daniel, o Apocalipse do Velho Testamento, capítulo 6. Ele não se rendeu. Não, senhor. O decreto, veja só, como o diabo, o Deus, com letra minúscula, deste mundo, cega o entendimento das pessoas. Eles leem a história, a chamada Santa Inquisição, a Bíblia Sagrada, mas depois fazem a mesma coisa. Eles perseguem, maldizem, e se tiver jeito até matam também. Faz a mesma coisa. Condenam aqueles que mataram lá no passado, perseguiram lá no passado e fazem o mesmo. Matando nome, caráter e assim por diante. Eles fazem a mesma coisa. Jesus disse isso. Não podia orar. Os invejosos tentaram pegar Daniel. O rei não estava contra Daniel. Daniel era uma bênção para o reino. Era uma bênção. Mas os invejosos, a falta de capacidade para realizar, para fazer o que Daniel fazia, incitou o rei, deu a grande ideia, é a transmissão de ideias. Hoje se vende ideias. A grande ideia, um decreto que quem orasse a outro Deus, adorasse a outro Deus que não fosse daquele reino, que não honrasse aquele rei, deveria morrer, ser lançado na cova dos leões. Os leões já estavam famintos, propositalmente. Eu vou abrir as janelas. Daniel determinou em seu coração. Abriu as janelas e orou, olhando para a banda de Jerusalém. Ele conhecia aquela oração. Ele conhecia muito bem daquela inauguração do grande templo. E onde quer que estivesse um judeu que orasse, olhando para a banda do templo, seria ouvido por Deus, seria abençoado, seria respondido. Mas como
respondido, agora vai ser comido por leões. Paciência, espera um pouco. Apanharam a Daniel orando. E era tudo que eles queriam. Tudo que eles querem é pegar um servo de Deus que é humano no flagrante. Tudo que eles querem é isso. Então, Daniel sabia que aquele requisito de Deus era para seu próprio bem e para o bem de seu povo. Ele tinha paciência. Esperou em Deus, sabendo que Deus podia cumprir a sua palavra. Quando foram lançá-lo na cova dos leões, deveriam se lembrar, escuta, cuidado. Vamos ter cuidado, porque os soldados que levaram os 3 rapazes lá morreram, hein? Vocês tomem cuidado. Jogaram o Daniel lá. Ah, então tá bom. Amarram uma corda na minha cintura aqui. Qualquer coisa vocês puxam. Mas quando Daniel foi lançado ali, os leões ficaram apenas mostrando as suas dentarras, como que sorrindo para Daniel, dizendo assim, eu não gosto de você não, mas você tem uma luz sobre você. A fera não vai em luz. A fera não vai em luz. Você sabia disso? A fera não vai em luz. Você não tem que atirar uma onça lá no mato, basta ter uma lanterna. Ela não vem na lanterna. Ou acender uma fogueira, a cobra não vem na fogueira. E aquela luz estava sobre Daniel. E os leões ficaram quietinhos. Quando o rei disse, esse homem tem paciência com Deus, não é possível. Esse homem tem um Deus diferente. Ah, não tem a história dos 3 jovens? Tem sim. Pois é, eles também tiveram paciência. Que negócio é esse? Sai pra fora, vem pra cá. Joga a corda lá pra ele. Agora quem vai pra lá é vocês. Quem vai pra lá é vocês agora. Ah, eles não tinham luz. Eles não tinham coluna de fogo. Eles não tinham profeta de Deus. Não tinha coluna de fogo sobre si, em si. Os leões lamberam logo os beiços, dizendo, oh, que carninha gostosa. Soldados gordos. Minha irmã, meu irmão, dê graças a Deus agora, de coração, porque esse mundo não tragou você. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso
de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O Deus que eu sirvo é verdadeiro, é poderoso, Ele é tremendo, é maravilhoso. Em nenhum momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser serva dEle me orgulho tanto. É um privilégio servir este Deus. Que eu sirvo dos outros deuses é bem diferente. Quando dele preciso, jamais me abandona, sempre está presente. O Deus que eu sirvo me livra dos laços e das armadilhas. O Deus que eu sirvo opera milagre e faz maravilhas. Fez o sol parar, fez o mar se abrir com um simples cajado. Fez cair muralhas em meio à batalha, derrubou gigante. Provou que me ama, me tirou da lama e me fez vencedor. O Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Em nenhum momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo